segundo conceito estudado na aula de hoje, do capítulo que diz respeito a cargas elétricas, é um conceito muito importante e ele está bem entrelaçado com o nosso dia a dia, que é o conceito de o que são ou o que é condutores e isolantes. Conforme vocês podem observar, se vocês empiricamente analisarem a vida de vocês, a nossa casa, a nossa vida, nós mesmos, ou estamos de um modo ou de outro. O que é importante entender com relação a esses dois conceitos? Condutores isolantes elétricos são características dadas pela facilidade com a qual as cargas elétricas se movem no interior dos objetos. E como que eu posso entender isso? Eu posso entender que todo objeto é constituído por partículas e o modelo atômico de Bohr define para nós algo bem característico. O que seria isso? Se nós temos uma parte que é dada pelo núcleo do átomo, a qual é intrínseco a toda a matéria, e envolto a esse núcleo nós temos a eletrosfera, onde estão outras partículas elétricas, o modelo atômico nos permite dizer que no núcleo do átomo aqui nós vamos ter necessariamente aqui prótons e nêutrons, ou seja, cargas positivas e cargas de modo que estejam balanceadas. Na camada externa, na eletrosfera, nós vamos ter os elétrons, que é essa parte negativa, que nós já mencionamos no conceito anterior. O que é importante entender aqui? Quando nós estamos falando de condutores, quando nós estamos falando de isolantes, se é dada pela característica e a facilidade com que essas cargas se movimentem no interior de um objeto, quanto mais próximo os elétrons estiverem do núcleo do átomo, mais chance esse objeto tem de ser isolante. Ok? Entendido? Se estiver mais fora do núcleo do átomo, esse objeto tem chance de ser condutor ou condutores. Então vamos lá então entender de modo clássico o que são condutores isolantes. Os condutores são partículas elétricas que se movimentam com facilidade, oposto do que acontece com os isolantes. Exemplos de condutores. Metais em geral são ótimos condutores, como prata, bronze, alumínio, todos os metais de modo geral. O corpo humano são ótimos condutores também. A água, quando ela é uma água suja, cheia de compostos orgânicos, água de rio, de represa, do mar, ela também é um ótimo condutor. Por outro lado, os isolantes são tão importantes quanto os condutores, porque um isolante não deixa passar corrente elétrica, pois não tem elétrons livres, é o que eu disse para vocês. O isolante, esses elétrons aqui, eles estarão mais presos ao núcleo do átomo, eles não estarão tão livres, então ele não tem a capacidade de mudar, de fazer uma mudança de um objeto para o outro. Exemplo importante de isolante são os plásticos, as madeiras, o ar, a borracha, o fenolite, a baquelite, a porcelana, o vidro. Todos esses são exemplos importantes. Dessa forma, é fácil pensar que se a água é um bom condutor de corrente elétrica, mas na realidade não é bem assim. A água destilada, a água pura, é um isolante perfeito, muito eficiente. A água pura. Pura de quê? Pura das impurezas. Por quê? Porque ela sendo pura, destilada, ela possui uma resistividade muito elevada. Já a água na sua forma pura é melhor isolante térmico do que um condutor. Porém, se caso essa água, pessoal, estiver suja, como eu disse a vocês, com sais minerais, com matéria orgânica, ela propagará a eletricidade, sim, podendo causar sérios danos a quem estiver inserido nela. Então é importante marcar, e eu anoto aqui com vocês, que caso a água esteja, entre aspas, tá, pura, quando eu falo pura, entendo ela destilada. Ela será para nós o que? Um bom isolante. Caso a água, entre aspas também, suja, entenda-se por suja, com a matéria orgânica, com sais minerais, com todos os elementos que normalmente encontramos na natureza. Ela propagará a eletricidade e quem estiver dentro dela ou até próximo dela pode sofrer sérios riscos à sua saúde. É o que acontece com esses choques elétricos que nós temos aí. Olha um exemplo interessante que nós temos para entender a diferença entre condutor e isolante. Por exemplo, uma chave de fenda, onde a parte do cabo dessa chave de fenda é feita de plástico e borracha. Ambos são isolantes térmicos. Contudo, o centro ou a própria chave em si, ela é um metal e ali é um condutor, um ótimo condutor.
Essa característica se deve, reforço novamente, o que é muito importante entender, devido à natureza dos átomos. Quando mais próximos as partículas estejam do núcleo, maior é a chance de ser isolante, ou seja, menos livre estará os elétrons e aí será um isolante. Ok, pessoal? Por enquanto, condutor isolante ficamos por aqui. Depois vem com o próximo vídeo aí sobre a lei de Coulomb. Abraço, até mais.